Você conhece esse cara aqui? Esse é Moneyuki Kaneshiro. Você provavelmente conhece ele por causa de Blue Lock, afinal ele é o criador de um dos mangás de esporte mais famosos da atualidade. O que muita gente não sabe é que antes de escrever uma história de futebol, Kaneshiro escreveu algo completamente diferente, uma obra muito mais sombria, violenta e bizarra. Esse é Jagan, ou Jagan, porque aparentemente um só A não era suficiente para ele. Lançado em 2017, um ano antes de Blue Lock, o mangá conta a história desse policial aí chamado Jagasaki, que, resumindo a história do anime porque ela é meio complexa e grande, basicamente começa a cair um monte de sapos do céu, e esses sapos eles entram nas pessoas e dão poderes para elas baseado no desejo mais profundo delas. Então, por exemplo, o Jagasaki, ele recebe o poder de transformar o braço em uma pistola, porque ele é um policial e ele tem vontade de basicamente atirar em todo mundo porque ele é muito frustrado com a vida, e aí ele recebe o poder de transformar o braço em uma pistola. Então já dá pra ver que o mangá é meio surtado, né? E aí, basicamente, tem essa coruja aí, essa coruja meio diferenciada, que claramente faz umas paradas estranhas, né? E ela dá basicamente a missão pro Jagasaki de matar todas as outras pessoas que tiverem esse poder dos sapos, porque elas são basicamente um problema e têm que ser mortas. Então, o objetivo do Jagasaki no começo da obra é basicamente matar todo mundo que tem o sapo e depois se matar. E é isso, basicamente. Então já dá pra ter uma ideia de que a história é meio diferenciada. O autor provavelmente não estava puro enquanto estava escrevendo isso aí, né? Mas peraí, você tá me dizendo que o mesmo cara que escreveu um dos maiores mangás de futebol da atualidade também escreveu uma história onde sapos bizarros dão poderes para as pessoas? E sim, é exatamente isso. O que muita gente não sabe é que antes de criar Blue Lock, Moneyuki Kaneshiro era conhecido por escrever histórias seinen, ou seja, histórias voltadas para um público mais adulto, geralmente com temas mais pesados, violentos e psicológicos. Então, antes de Blue Lock e até mesmo antes de Jagan, ele já tinha escrito obras como As the Gods Will, que é um mangá de sobrevivência onde estudantes são obrigados a participar de uns jogos estilo Jogos Mortais. Talvez você conheça a obra por causa do filme live action e principalmente por causa dessa maçã esquisita aí. Mas beleza, vamos falar um pouco sobre a história de Jagan de uma forma mais aprofundada? Como eu já tinha falado antes, a história acompanha o Jagasaki, que é um policial daqueles de bairro que está frustrado com a própria vida. Um dia do mais absoluto nada, começam a chover sapos do céu, e esses sapos entram no corpo das pessoas e dão poderes para elas baseados no desejo mais profundo delas. Então o Jagasaki, que estava sempre frustrado e querendo simplesmente atirar em todo mundo, ganha o poder de transformar o próprio braço em uma arma. Outra história que eu acho bem interessante é desse cara chamado Yadori. Ele sempre se sentiu vazio e por isso o desejo dele era deixar de ser ele mesmo. Então o poder que ele recebe é de absorver as pessoas que ele mata e tomar o lugar delas, consequentemente deixando de ser ele mesmo. Inclusive, na obra, essas pessoas que têm os poderes são chamados de humanos fraturados ou humanos meio fraturados. Para ser um humano fraturado, tem que ter um sapo adulto dentro delas. Então as pessoas ganham os poderes, mas elas basicamente perdem a consciência e viram tipo um animal. Agora, se o sapo que tiver nessas pessoas for um girino, for um sapo bebê, elas conseguem ganhar os poderes, mas elas não perdem a consciência. Deu pra entender mais ou menos a premissa, né? Então aparece essa Corujei que se apresenta como Doku-chan, e ele fala que o Jagasaki agora tem a missão de matar todos os outros humanos fraturados com os poderes dele, e depois ele deveria se matar e reviver como um humano normal. E é importante falar que o Jagasaki tem uma namorada, no caso essa menina aí, e ela acaba se transformando em um humano fraturado e atacando ele. Então o Jagasaki acaba matando ela pra se defender, e isso faz ele se sentir extremamente culpado. Mais pra frente no mangá, o Jagasaki descobre que se ele matar todos os humanos fraturados, ele poderia reviver a namorada dele ao invés dele mesmo. E basicamente essa é a motivação pro Jagasaki começar a caçar os humanos fraturados. A premissa inicial é essa, ela é bem simples, mas ao mesmo tempo é bem interessante, principalmente a parte das pessoas receberem poderes baseados nos desejos delas. Mas beleza, durante todo o vídeo eu falei sobre como a obra é bizarra, mas até agora ela tá parecendo até que bem normal, e é por isso que agora eu vou falar o que realmente faz Jagan ser tão absurdo. Mas antes disso eu queria dar um aviso de spoilers, não é nada que vai acabar com a experiência do mangá, mas é bom que você esteja avisado, beleza? Ok, então primeiramente vocês lembram que eu tinha falado que para manter a consciência o sapo tinha que ser um girino, né? E na obra, para impedir que o sapo cresça, os humanos meio fraturados têm que comer essas bolas aí, que são literalmente bolas de merda que o Doku-chan dá pro Jagasaki. E outros personagens também comem, inclusive tem uma parte da história que essas bolas são bem importantes, mas eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo. E não para por aí, a obra tem vários humanos meio fraturados que têm poderes bem bizarros, tipo essa mãe superprotetora que literalmente se transforma em um canguru, inclusive ela até tenta enfiar o filho dela na bolsa, igual um canguru mesmo. Também tem essas meninas que se juntam e se transformam nesse cachorro estranho aí, mas enfim, né? Eu não vou nem comentar sobre o nome desse bicho aí. Pra quem quiser saber, isso aparece no capítulo 44. Então já deu pra ver que a obra tem muita violência e atos explícitos. Vocês sabem bem do que eu tô falando, né?
E pra finalizar, eu vou estar falando desse personagem aí, o Rouba Nobata. Quem já leu já sabe do que eu vou falar agora, então é importante falar que essa parte do vídeo é meio pesado, então se você for meio sensível, você pode pular pra minutagem que tá aparecendo aí na tela. Mas beleza, quem é esse Rouba Nobata? Ele é basicamente um cara que tem como hobby stalkear mulheres e colocar câmeras na casa delas, então já dá pra ver que o negócio é meio esquisito, né? Mas enfim, acontece algumas coisas na história e resumidamente ele ganha o poder de usar essa língua estranha dele aí pra obrigar outras pessoas a fazerem aquilo com ele. E sério, eu não posso nem falar aqui as coisas que ele faz, senão o vídeo cai. Pois é, esse cara é basicamente um dos personagens mais desprezíveis dos mangás, mas o desfecho dele é até que bem satisfatório. Ele vai tentar fazer com essa menina aí que tem poderes de lâminas e, bem, o resto você já entendeu, né? Ela corta o negócio dele fora. E, sinceramente, isso foi bem merecido depois de tudo que ele fez. E depois de tudo isso, ele ainda é comido por esse bicho aí e morre da forma mais patética possível. Esse personagem gerou muita controvérsia na época que Jagan era publicado, e provavelmente é a coisa mais absurda desse mangá. Inclusive, ele foi um dos motivos pra eu gravar esse vídeo, porque ainda é meio absurdo pensar que o mesmo autor que escreveu Blue Lock também escreveu isso. Inclusive, uma curiosidade pra quem não sabe, o autor chegou a escrever tanto Jagan quanto Blue Lock ao mesmo tempo durante uns 3 anos, mais ou menos, entre 2018 e 2021. Então, é bem engraçado quando você para pra pensar nisso, né? Mas enfim, eu já falei bastante sobre a história, e agora eu quero falar um pouco sobre o porquê que essa obra é tão especial e por que eu tô fazendo esse vídeo. Jagan foi um dos primeiros mangás que eu li, inclusive eu li na falecida Tsuki Mangás, que descansa em paz, né? Porque bons tempos quando dava pra ler mangás sem os sites ficarem caindo. Mas voltando, quando eu comecei a ler Jagan, eu achava que ia ser só um mangá violento e absurdo, daqueles feitos pra chocar mesmo. E realmente tem tudo isso, mas quanto mais eu lia, mais eu percebia que a violência é só a superfície. O verdadeiro foco da obra são os desejos humanos. Jagan pega sentimentos como frustração, inveja e insatisfação com a própria vida e transforma tudo isso em poderes e monstros bizarros. E foi isso que me prendeu na história. Por trás de cada transformação existe uma pessoa com seus próprios problemas e desejos, fazendo você perceber que o mangá não é só sobre lutas, mas sobre as pessoas por trás delas. Mas o que mais me marcou foi a sensação de que a vida do Jagasaki tinha um prazo de validade. Tipo, ele finalmente estava sendo feliz e tendo a vida que ele sempre quis ter. Mas ao mesmo tempo ele sabia que quando ele matasse todos os humanos fraturados, ele ia morrer para que o Dokuchan revivesse a namorada dele. Afinal, esse é o objetivo dele desde o começo da obra. Essa ideia me pegou muito, porque mesmo nos momentos mais felizes ele sabia que aquilo não ia durar por muito tempo, e isso me fez parar para refletir. Essa parte foi realmente o que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo. Afinal, enquanto eu li, eu estava sempre pensando nisso, e é por isso que eu tô aqui falando isso. No fim, Jagan parece ser só violência e bizarrice, mas quando você olha mais fundo, percebe que é uma história sobre pessoas, seus desejos e as coisas que elas tentam esconder. Enfim, a gente já tá se aproximando do fim do vídeo, então eu queria falar um pouco sobre os pontos negativos da obra antes de dar minha opinião final. Primeiramente, a obra tem muita violência e conteúdo adulto, já deu pra perceber com o decorrer do vídeo, né? E isso pode afastar muita gente. Além disso, algumas cenas e às vezes até arcos inteiros estão ali só pra chocar o leitor. Por exemplo, o Rouba Nobata, que tem uma crítica interessante, mas a forma como acontece é tão extrema que faz muitas pessoas droparem a obra. Outro problema é que, por sempre tentar surpreender, Jagan às vezes acaba colocando o absurdo acima da construção de alguns personagens e de algumas situações. Existem alguns momentos em que a ideia é muito boa, mas a execução poderia ter sido mais trabalhada. E para mim esses são os principais pontos negativos da obra. Mas enfim, né? Depois de tudo isso eu queria dar minha opinião final, e essa parte vai até ser meio sem roteiro mesmo, porque Jagan é meu mangá favorito. Eu li ele há muito tempo, já reli algumas vezes, inclusive eu reli uma parte dele para fazer esse vídeo. E toda a ideia da obra, dos poderes e tudo mais me pega muito, sinceramente. E foi justamente por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu sinto que Jagan é um mangá que muita gente nunca deu uma chance por causa da aparência de ser só uma obra violenta e bizarra. Mas se esse vídeo fizer pelo menos uma pessoa ler o mangá e gostar tanto quanto eu gostei, já vai ter valido a pena. Então, se você não tiver problemas com temas pesados e conteúdo adulto, eu realmente recomendo você dar uma chance, porque na minha opinião é uma experiência bem diferente da maioria dos mangás. E sinceramente eu acho muito difícil que Jagan ganhe um anime algum dia, porque tem tanta coisa absurda que dificilmente algum estúdio iria querer animar, e grande parte desses absurdos são importantes pra história, então nem daria pra cortar ou censurar. Mas então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu ainda tô aprendendo a editar e produzir esse tipo de conteúdo, então qualquer feedback é muito bem-vindo. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir, eu sou o Yaru e até o próximo vídeo.